Olá, no Papo com o Editor desta semana, o Broadcast Político entrevista o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Comigo está o jornalista Eduardo Gaia, nosso repórter em Brasília. Muito bem-vindo, Gaia, e muito bem-vindo, muito obrigado pela gentileza de nos atender, doutor Felipe, nesse Papo com o Editor. Bom dia, Gustavo, bom dia, Eduardo. Prazer enorme falar com vocês aqui, estou à disposição. O senhor foi anunciado aí no último sábado pelo PSD como pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro. Durante o evento partidário, o senhor disse que estava inclinado a aceitar o convite. Enfim, a gente queria saber o que falta para o senhor entrar nessa disputa de vez, né? Se o senhor pretende tomar uma decisão só em janeiro, aí, quando terminar o mandato na OAB. Acho que uma primeira decisão de vida, Gustavo. Eu sou um apaixonado pelo Rio de Janeiro, construí aqui minha vida, minha trajetória na faculdade, depois no mestrado, como professor, presidente da ordem, advogado. Meu estado passa pela pior situação da sua história, né? A mais dramática situação da sua história. Andar nas ruas do Rio de Janeiro é extremamente preocupante, a pobreza, essa crise que no Brasil é gravíssima, no Rio de Janeiro terminal, é uma situação muito grave, o estado que perdeu seu projeto mesmo de emprego, de renda, sua identidade, por uma série de razões que não nos cabe aqui discutir. Eu penso que pessoas que são lembradas nesse momento como parte de um processo de recuperação do Estado têm a obrigação de participar desse processo. É óbvio que eu não sou político, apesar de fazer política institucional há muitos anos. Para mim é um processo também que não tem apego, não é minha carreira, mas eu sim tenho pessoas que têm apelado para que eu aceite esse chamado e digo que, como cidadão do Rio de Janeiro, vou participar desse processo de recuperação do Estado, porque eu não quero ver o que estou vendo, que meus filhos sonham em ir embora, ou morar em São Paulo, e os que estudam mais querem morar nos Estados Unidos, cá entre nós com muita franqueza. Não é possível para um cidadão ver a sua terra, uma terra linda, né, com a importância que tem o Rio de Janeiro para o Brasil, abandonada como está. Agora, doutor Felipe, uma candidatura bastante forte em construção no Rio de Janeiro também era o deputado federal Marcelo Freixo, pelo PSB, que deve ter o apoio do ex-presidente Lula nessa disputa. E o ex-presidente Lula, por sua vez, tem um diálogo muito bom com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, o seu partido, que é também ali um aliado político do senhor. Considerando toda essa teia de relações, gostaria de saber qual que é a possibilidade do senhor não ser o candidato a governador, ao menos na cabeça de chapa, e formar uma aliança com Marcelo Freixo. Não, primeiro, dizendo claramente, tenho o maior respeito pelo deputado Marcelo Freixo. Eu adoro essa palavra que você usou, Eduardo, diálogo. Eu acho que é o que está faltando no Brasil entre todos os setores, nós mais ao centro, a esquerda, a direita, a luta política, os projetos para o país são todos muito bem-vindos e o diálogo é fundamental. Então, acho que nós temos que dialogar, assim como eu disse na minha primeira resposta, eu quero fazer parte do movimento de recuperação do meu Estado. Acho que não é momento de vaidade, não é momento de projetos pessoais. Da minha parte, estou aberto ao diálogo. Agora, nós temos que construir um projeto, né? Um projeto que seja de recuperação, um projeto para recuperar o otimismo e para devolver um pouco da felicidade, né, para o povo fluminense. A gente teve uma conversa, uma entrevista, inclusive, doutor Felipe, com o Freixo e com o Molon, né, há algum tempo no Papo com o Editor, e eles desenharam, assim, o cenário que eles desenharam, que acabou se concretizando, além da união deles, né, em prol de um bem comum, eles desenharam assim, um cenário de um diálogo gigantesco, mais amplo, visando o assim, trazendo PT, trazendo PSD, trazendo todos os outros elos já no primeiro turno para o Rio de Janeiro. Isso vai ser possível já no primeiro turno? Eu acho que é um esforço, né? Não acho impossível que aqueles que defendem uma mudança no projeto de país, e aí me incluo entre eles, eu não vou votar em Jair Bolsonaro e não farei campanha para Jair Bolsonaro. Acho que o Brasil precisa ter mudanças, sim, nos seus rumos, que eles possam estar dialogando. Se é possível não montar isso no primeiro turno, vai da viabilidade também de cada projeto. Por exemplo, eu sou aquele com menor intenção de voto. Alguns dizem assim, mas ele está com pouca intenção de voto. Claro, eu sou aquele com menor conhecimento e com menor taxa de rejeição.
quer dizer, também aquele que pode agregar pessoas, né, em amplos espectros. É esse o melhor projeto? Ou não? É melhor ter alguém já com mais visibilidade, mais intenção de voto, desde que a gente possa construir essa ideia de vamos precisar de todo mundo. Volto a dizer, é um quadro muito aberto, ele depende também dessa instabilidade do quadro nacional, né, Gustavo? Você concorda comigo que o quadro nacional hoje é um quadro completamente aberto, e essa análise, eu tenho dito, eu vou fazer após sair da OAB, eu saio da OAB no dia 31 de janeiro, dediquei minha vida nos últimos anos a embates seríssimos à frente da Ordem dos Advogados, vou fazer com toda serenidade, estou disposto a participar desse processo, mas digo aqui, não é a todo custo, que a todo custo é a vontade de recuperar o Rio de Janeiro, não é vaidade pessoal minha ser governador do Rio de Janeiro, até porque é uma função que, entendo eu, é missão, é ônus, né? Não pode ser jamais um sonho de vida, uma realização que seja pessoal. Por falar em quadro nacional, doutor, o que tudo indica, a gente tem uma eleição, já temos uma eleição em 2022, né, polarizada entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Ontem a gente teve a filiação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao PSD, que é o partido do senhor. A gente queria saber como o PSD deve caminhar, assim, já apoiando, né, o Lula no primeiro turno, já que você falou que não vota em Bolsonaro, e eu acho que a tendência do partido também é essa. A PSD já deve apoiar Lula no primeiro turno e levar o Pacheco, né, para esse acordo, ou ter uma candidatura própria, né, já ainda no primeiro turno e depois optar no segundo turno, caso não vá para o segundo turno, por um dos dois lados. Eu ainda não estou filiado também ao PSD, eu só vou me filiar quando sair da OAB. Eu acho que é importante, é óbvio que as pessoas que integram o grupo que eu historicamente tenho proximidade no Rio, que é liderado pelo prefeito Eduardo Paes, que é uma pessoa quem eu tenho uma ligação histórica, são pessoas que estão no PSD. Eu também tenho grande admiração pelo senador Rodrigo Pacheco, que foi conselheiro federal da Ordem dos Advogados, e é um grande quadro político. Basta ver que em 6 anos de carreira política, digamos assim, ele foi deputado, presidente da CCJ, e agora, com 2 anos de Senado, um quadro deve ser levado em consideração, e penso que se o PSD for para o debate público aqui, digamos como futuro filiado, tendo Rodrigo Pacheco como candidato, oferecendo uma alternativa para o povo brasileiro, acho que é um caminho importante nesse momento, onde também trabalhar contra a polarização pode ser uma missão daqueles que acreditam, concretamente uma missão dos que acreditam no diálogo. Agora, doutor, pelo visto no plano nacional, o senhor acredita na possibilidade, na viabilidade de uma terceira via, mas para esgotar um pouco a questão da disputa no Rio de Janeiro, que é um colégio eleitoral importantíssimo, o senhor acha que está mais próximo, neste momento, de uma composição entre os grupos políticos que não compactuam com o presidente Jair Bolsonaro, ou realmente pensamos numa fragmentação no Rio de Janeiro, estamos mais próximos de uma fragmentação, como o senhor sinaliza no plano nacional? Primeiro, eu quero dizer, para mim, o eixo dessa eleição, a eleição nacional, a minha posição é pública, notória, o Brasil tem que sair dessa prisão, desse sequestro que foi o bolsonarismo, uma coisa dramática que levou à morte de milhares de brasileiros, a descalabro na economia. Nós estamos vivendo um momento terrível. Agora, o Rio de Janeiro, especificamente, para nós, nesse momento, é prioridade. A nossa terra aqui vive, volto a dizer, o fundo do poço. Fundo do poço. Então, nós vamos participar desse processo. Agora, quero dizer, as pesquisas nos incentivam, né? Mostram a baixa rejeição, mostram que, entre os poucos que me conhecem, a maior parte vota em mim, mostra a força do nosso grupo. Nós estamos caminhando, sim, para uma candidatura própria ao governo do Estado, que será decidida em fevereiro. E acreditamos, todos nós, com uma candidatura vitoriosa, chances reais de vitória, e gostaríamos de contar com todos aqueles que, como nós, pensam de forma clara que o Rio de Janeiro não terá outras chances no futuro próximo. Ou mudamos a história do Rio de Janeiro agora, ou vamos ser todos parte, ou aqui, vítimas de um grande naufrágio. Eu vou aproveitar para fazer já uma outra pergunta, Gustavo, para o doutor. Doutor, muitos aliados políticos, inclusive do senhor, dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, muitos advogados, né, mostram uma certa
insatisfação, eu diria, no bastidor, com uma suposta politização da OAB, que o senhor estaria fazendo, né? Eu ouvi até essa semana de um advogado paulistano, que está também no processo eleitoral, o seguinte, que o senhor, por vezes, acaba por misturar o seu papel de presidente da OAB com um projeto político que é pessoal. Então, eu gostaria de saber como é que o senhor reage a essas críticas, que também já foram feitas por adversários do senhor dentro da OAB no plano público, né? E se o senhor não acha prudente se afastar do comando da ordem até antes de janeiro, pensando numa certa impessoalidade que o cargo pode vir a exigir, já que o senhor está mergulhando cada vez mais de cabeça na política institucional. O senhor considera deixar a ordem antes ou realmente o senhor vai ficar até janeiro? Eduardo, isso é um processo o comando da ordem, né? Só para ser... Eduardo, esse é um processo de vida. Eu agi na Ordem dos Advogados fazendo o que acredito e o que jurei como advogado, que é defender a democracia, a liberdade de imprensa, defender as minorias. Nós passamos no Brasil nos últimos 3 anos. É fácil agora, né, que o bolsonarismo é esse tigre magro, ainda é um tigre, fazer críticas ou apontar aquele... A verdade é que eu resisti quando poucos resistiam. Aliás, quando na própria advocacia havia uma maciça adesão ao bolsonarismo, onde se pedia fechamento do Supremo, da Câmara dos Deputados. Tenho muito orgulho do que fiz na Ordem dos Advogados. Lembro para você, Eduardo, que a ação que garantiu a competência concorrente de estados e municípios foi uma decisão de ajuizamento meu, ad referendo do Conselho. Imagino o que teria sido do Brasil sem a decisão do Supremo liminar que garantiu estados e municípios. Eu não misturo política partidária com a política da ordem. A minha política da ordem é uma vocação para mim, é um trabalho voluntariado. Estou agora aqui no meu escritório, que é de onde eu retiro o meu sustento. Acho que este trabalho na Ordem dos Advogados tem feito o meu nome ser lembrado como um nome público capaz de também participar com coragem, com destemor desse processo de recuperação do Rio de Janeiro. Mas, como eu disse aqui, não tenho nem certo para mim que serei candidato a qualquer coisa. Quero dizer para esse colega que eu não misturo essas estações, pretendo completar o meu mandato com o mesmo compromisso que tomei, a eleição da ordem nas seccionais, as eleições serão agora, em 15 dias, seja um processo que está se findando, e eu tenho muito orgulho desse trabalho realizado, e volto a dizer, em fevereiro, eu nem filiado a partido estou, eu aqui aceitei um debate porque, veja, eu acho que eu tenho que fazer parte como cidadão, e eu, como presidente da ordem, não deixo de ser cidadão. Não deixo de ser cidadão do meu estado, não deixo de andar nas suas ruas, não deixo de ter filhos estudando em escolas, né? Sonhando com o futuro. Então, aceito esse convite para esse debate, mas as decisões eu vou tomar em fevereiro e não misturo de forma nenhuma. O que pode haver uma confusão, e aí eu entendo a esse colega, ou entendo a crítica, recebo essa crítica, é que a figura pessoal é uma só. O Felipe, que é citado como alternativa para o Rio de Janeiro, é o mesmo Felipe Santa Cruz que hoje preside a Ordem dos Advogados. Os processos estão em tempos que estão, né, um pouco tumultuados, e isso é natural, mas o meu compromisso em não partidarizar a ordem, em não ter nenhum tipo de compromisso político partidário na ordem. Meus maiores críticos já me acusaram de comunista, de petista, de lulista, agora de Rodrigo Pachequista, de PSB, ou seja, eu sou tão partidário que eu sou de todos os partidos, o que me parece, né, que seja até coerente, na medida, quero até dizer isso claramente, que eu, desde o primeiro dia, disse que a Ordem dos Advogados precisava dialogar com a política, inclusive dialogar com o Legislativo, com o Executivo, porque não existe saída para o Brasil só jurídica, né? Não existe esse mundo apartado onde a OAB é uma coisa, o judiciário é uma coisa e o mundo real é outra. Nós temos que participar de um processo de aprimoramento institucional e, necessariamente, não há outro caminho, isso também passa pela política. Doutor, você citou aí entre os descalabros do presidente Jair Bolsonaro, né? A gente teve recentemente, um dos últimos atos da CPI da Covid foi pedir a responsabilização de Bolsonaro pela live lá, que ele citou uma falsa relação entre a vacina contra a Covid e o vírus da AIDS, assim, a propagação da doença relacionada à vacina. A OAB já protagonizou uma série de embates com o presidente, né? Ela vai tomar alguma medida, né, prática para tentar responsabilizar o presidente ou até tentar limitar a propagação dessas mentiras
nas redes sociais, lembrando, né, que as próprias redes sociais já tomaram posições, umas mais pesadas, né, como o YouTube, que suspendeu o canal do presidente, e outras mais leves, como o Facebook, que tirou apenas a live do ar. Não, primeiro, celebrar a decisão das plataformas, comemorar, porque nós estamos diante, Gustavo, de uma decisão muito difícil, que não é só do Brasil, é um debate na Alemanha. Criar o quê? Uma visão estatal do que pode ou não ser publicado nas redes. As redes, quando surgiram, era uma revolução, não é? Era a grande ágora. Nós hoje sabemos que não é assim, que tem uma série de pontos negativos, de manipulação, de investimento, de falta de transparência. As plataformas precisam assumir esse protagonismo. Quando o presidente, mais uma vez, vem a público com uma mentira estarrecedora, é o caminho, acho, a se discutir até a limitação a médio prazo, como aconteceu com Donald Trump, da utilização desses canais e dessas plataformas por alguém que, reiteradas vezes, demonstra que não tem compromisso com a verdade e que utiliza esse espaço, que deveria ser um espaço democrático, como um espaço de destruição da democracia. Nós, da Ordem, não nos furtamos em momento nenhum a esse debate, mas temos essa preocupação, viu, Gustavo, franca, que é assim, eu também não gosto das ideias de, por exemplo, ter uma agência de controle do que é verdade, né? Ou seja, do que é ou não liberdade de expressão. Eu não gosto dessa ideia do Estado se substituir a esse controle que é da sociedade e da própria atividade privada. Então, vamos comemorar essa decisão das plataformas, sejam cada vez mais duras, não com Jair Bolsonaro, mas com aqueles que usam a liberdade para destruí-la, e nós, da Ordem dos Advogados, estamos acompanhando esse debate com este cuidado. A defesa do jornalismo, veja, em relação ao jornalismo, a primeira medida que eu tomei na minha gestão foi a criação de uma comissão presidida pelo Pier Paolo Bottini para defender o jornalismo, porque nós sabíamos naquele início do bolsonarismo o que se aproximava, o que estava chegando diante de nós. E, ao mesmo tempo, a defesa da liberdade de expressão. Mas, por exemplo, eu concordei que deveríamos ter medidas contra essa indústria das fake news que se apresentou logo no início do governo Bolsonaro, sem qualquer restrição. E a verdade é que, aos poucos, estamos avançando. Eu acredito que esses processos são muito complexos para exigirem apenas uma resposta que esteja, por exemplo, no projeto de lei. Doutor, um outro ponto que marcou as últimas semanas, em especial a última semana, foi a decisão do governo de mudar o teto de gastos para viabilizar o pagamento de R$ 400 no Auxílio Brasil em 2022, um ano eleitoral. Essas parcelas serão majoradas até o final de 2022 apenas. A alteração no teto de gastos, inclusive, entrou dentro do texto da PEC dos precatórios, que hoje está em tramitação na Câmara dos Deputados, seria votado ontem, enfim, por falta de acordo, falta de quórum não foi, fica para a semana que vem. A princípio, a Ordem tinha se manifestado a favor da PEC dos precatórios antes dessa questão do teto, né, porque entendia de fato que era preciso mudar essa questão do pagamento de dívidas transitadas em julgado. Queria entender como é que a Ordem dos Advogados do Brasil entende agora a questão da PEC dos precatórios, que traz de contrabando, vamos dizer assim, a alteração no teto de gastos, que era considerado a âncora fiscal do país. Se a Ordem pretende contestar a questão do teto de gastos ou a PEC dos precatórios na Justiça, esse drible do teto pode ser contestado na Justiça pela OAB. Primeiro, dizer que todas as mudanças no precatório que estão sendo apresentadas são inconstitucionais. O Supremo já decidiu que esse parcelamento apresentado pelo Congresso em PEC é inconstitucional, fere, cláusulas pétreas. Veja, precatório, gente, é tão difícil defender precatório, porque as pessoas não entendem o que é precatório. Precatório, para quem nos assiste, quem está vendo aqui, entenda, vou dar um caso concreto, é uma velhinha professora de Itaperuna que entra na Justiça, demora 20 anos para receber de volta aquilo que perdeu, aquela reparação. Depois ela não tem direito, por ser contra a administração pública, de receber isso à vista e inscreve essa dívida no orçamento, né, daquele que está devendo, daquele ente público. O precatório é uma dívida que não depende do governo, ele não é do arbítrio ou da discricionariedade da administração. Ele, para mim, esta própria discussão sobre não pagar precatório já seria internacionalmente um reconhecimento de segurança jurídica absoluta, que é o Estado brasileiro dizendo o seguinte:
devo, não nego e não vou pagar. Não é nada, pago quando puder. Não vou pagar. Em poucos anos nós teremos trilhões de reais. Todos nós concordamos de dívida, de acúmulo de dívida. Então, assim, todos nós concordamos que é necessário socorrer os mais pobres, só que esse projeto, essa PEC dos precatórios, ela conseguiu ficar pior do que ela foi enviada pelo governo. O Congresso conseguiu piorar. Então, ela abre o teto, desorganiza o país do ponto de vista fiscal, cria uma atrocidade, que é isso, é simplesmente não pagar o que a União colocar um teto para as decisões do judiciário. Isso fere, inclusive, a harmonia entre poderes. É como se as decisões do Poder Judiciário tivessem que ser submetidas a um crivo de valor concreto do Legislativo e do Executivo. Dizer, olha, o Judiciário, quando decide, só vale até determinado teto. Isso é gravíssimo. O povo brasileiro ele não pode, inclusive, ele pode achar o seguinte, não adianta mais eu recorrer ao judiciário. Se eu tiver desapropriação de um terreno meu, de um imóvel, não adianta recorrer se for da parte do poder público, porque o poder público jamais vai pagar. Então, é descalabro, tá? É uma maldade com os mais pobres, porque eu vou dar R$400. Vou liberar as emendas parlamentares, aumentar o teto das emendas parlamentares, como está no Estadão de hoje, aumentar o teto das emendas parlamentares. Eu vou retroalimentar isso, ou seja, eu vou garantir a aprovação da PEC com esta decisão. Da parte dos precatórios, eu confio que a OAB vai reverter isso no Supremo, é inconstitucional o que está sendo feito. O que vai acontecer, já aconteceu ontem. Disparada a Selic, os juros explodindo e asfixiando principalmente o pequeno empresário, a atividade produtiva no país no momento que deveria ser de recuperação, e o descontrole da inflação. Sem contar, obviamente, que no momento que os Estados Unidos vão aumentar os juros, desculpa aqui entrar pelo campo da economia, que nem é o meu, mas é o reflexo dessas decisões que o Congresso está tomando. O que vai acontecer é que os investidores internacionais vão entender o seguinte: que país é esse que não paga nem mesmo aquela professorinha de Itaperuna? Depois de 20 anos de processo. Como é que eu posso confiar e investir meu dinheiro se nem aquele cidadão ali, que é professor, que passou 20 anos por um poder judiciário que já é demorado, que já não é, né, já não é eficiente como deveria, na hora de receber, é dito a ele que não vai receber. Então, eu, investidor internacional, diria que o que está acontecendo no Congresso Nacional é a volta ao passado. O Brasil está abraçando os anos 80 e provavelmente o resultado desse, claro, guiado pelo populismo eleitoral, será o descalabro nas contas públicas e na economia no próximo ano. Doutor, só para ficar bem claro, o senhor então acredita que a OAB vai derrotar o parcelamento de precatórios no Supremo, é isso? Eu tenho certeza pela jurisprudência do próprio decisões do Poder Judiciário tem um teto de pagamento anual retroativo, né? É o mesmo que confessar que o Poder Judiciário não tem mais a sua independência, que não existe a independência do Judiciário. Eu tenho certeza e digo isso aos parlamentares que vão votar isso, tenho certeza que a parte dos precatórios será inconstitucional. Mas a OAB se manifestou de forma favorável a tirar os precatórios do teto quando o texto foi apresentado pelo deputado federal Marcelo Ramos, né? Pelo mesmo raciocínio que eu te disse. Eu realmente acho, desde o início, que isso deveria ter sido resolvido, porque o governo é extremamente competente, o povo estudou pouco. Um parecer da Advocacia Geral da União, no início disso tudo, dizendo que não pode o precatório estar dentro do teto. Veja, que é uma despesa obrigatória da União, ela não depende do arbítrio do Executivo, pagar ou não. É uma despesa que ela é obrigatória e deve ser cumprida. Me parece razoável, objetivamente, juridicamente, por toda a história constitucional da nossa Constituição de 88, que ela esteja no mesmo rol dessas despesas obrigatórias e que não seja incluída no teto. Juridicamente, me parece a saída mais razoável. Por isso eu digo que o que chegou muito ruim do Palácio ficou muito pior no Congresso. É um texto, um verdadeiro Frankenstein, né? E, volto a dizer, inconstitucional. Legal. Doutor Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, muito obrigado por participar aqui no Papo com o Editor do Podcast Político. Uma conversa muito boa. A gente teve Eduardo Gaia, nosso repórter em Brasília, teve Bruno Nogueirão fazendo a edição final desse programa e teve você acompanhando mais um Papo com o Editor, que volta na próxima semana.